Olá pessoal, nesta videoaula eu vou explicar para vocês o método ou as maneiras que você tem para descobrir aí qual é o condutor fase numa instalação elétrica. Muitas vezes surge essa dúvida, né? Normalmente o pessoal utiliza a chave teste, nossa velha conhecida chave teste que o eletricista está acostumado a utilizar, mas será que não existe outros meios além da chave teste para mim estar descobrindo o condutor fase? E será que não existe um meio mais seguro? Quais são as vantagens e desvantagens dos outros meios para descobrir qual o condutor fase? Bom, então eu vou começar explicando a chave teste, né? Então a chave teste, você tem uma instalação elétrica onde você quer saber se o circuito está ou não está energizado. Por exemplo, esse disjuntor aqui, ó. Eu vou medir a saída dele e verificar se está energizado ou não. Então basta eu conectar o parafuso do disjuntor, certo? Eu percebo que o disjuntor não está energizado, eu ligo o disjuntor aqui, ó. Aí eu percebo, né, que acende a luz, a lâmpada neon, certo? Indicando para nós que esse disjuntor está agora energizado. Isso com a instalação, né, eu posso descobrir, por exemplo, que esse condutor aqui ele não tem energia, que ele é um neutro, ou seja, não acende nada aqui. O condutor terra também não acende nada, ou seja, com a chave teste, basta eu encostar nos condutores que eu quero saber se tem ou não tem energia, e se a lâmpada neon acender, ela indica para mim que o circuito está energizado. Esse é um dos meios mais antigos e mais usados pelos eletricistas da área residencial e predial. Um outro meio que é pouco usado, mas que está ao longo do tempo aí, os eletricistas começaram a incorporar nas suas ferramentas também, é essa chave detectora de tensão indutiva. Ela tem uma ponteira indutiva, ela detecta a força elétrica, no caso ela vai detectar se tem ou não tem fase, simplesmente você chegando perto do condutor, tá? Então basta a gente ligar uma chavezinha aqui atrás, ela vai dar um bip indicando que está funcionando, e você não precisa nem encostar no condutor, ou seja, não precisa encostar em parte metálica, até na parte de isolamento dele aqui, ó. Já vai estar acusando se tem ou não tem energia, tá? Percebeu? Não há necessidade de encostar em nenhuma parte metálica, ele pega por indução. Se eu encostar esse mesmo condutor, por exemplo, no terra aqui da minha instalação, ele não acende nada. Se eu encostar no neutro, ele também não acende nada, ou seja, ele só vai acender nos condutores que estão energizados. Possui vantagem? Possui. A questão da segurança. Esse tipo de teste ele é muito seguro. E outra, numa caixinha maior, de uma instalação, não há necessidade de você ficar decapando fio por fio para ver qual está energizado. Só que existe a desvantagem na utilização dessa ferramenta. Qual é? Ela acaba pegando indução em outros condutores energizados daquele que você está testando. Então nesse caso é interessante que você separe bem os condutores, você tenha uma separação boa dos condutores na hora que você vai testar, tá? Deixe eles bem separados, não deixem eles agrupados porque pode passar interferência de um condutor para o outro. Essa é uma desvantagem dessa chave. A segunda desvantagem é que se você tem um condutor que ele não está ligado no neutro, na fase, ou seja, o condutor está solto na tubulação, ele está interligado, não está ligado a nada, ele está passando pela tubulação, e se tiver uma fase passando junto com esse eletroduto, esse condutor acaba pegando também a tensão induzida, então acaba enganando o profissional eletricista que acha que aquele fio tem energia e na verdade está pegando indução de um outro condutor. Então é uma ferramenta útil, bastante útil com certeza, mas ela não é uma ferramenta única. Ela vai complementar o serviço do eletricista, que posteriormente precisa ser comprovado com uma chave teste tradicional, lâmpada neon, ou ainda com esse equipamento aqui, ó. Eu diria para vocês que o foco principal dessa videoaula foi apresentar a ponteira indutiva de como localiza a fase, esse é um dos focos principais, e o segundo aqui, ou melhor, o foco principal mesmo seria explicar como localizar fase com alicate amperímetro. Para isso você vai simplesmente, então o aparelho vai estar desligado, né? Certo? E você vai posicionar ele no volts alternado, certo? Essa escala que nós temos aqui, ó, da letra V com o sinalzinho alternado. Essa escala aqui nós estamos preparados para medir uma tensão elétrica. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vir aqui, né, nesse disjuntor e medir a tensão que eu tenho na saída do disjuntor e no condutor neutro aqui, ó, eu percebo que tem uma tensão residual aqui de 5 volts, tá? Isso aqui é só residual. Mas se eu bater o disjuntor, ligar ele, em relação ao neutro,
eu percebo agora que tem uma tensão de 215 volts aqui, ó, variando um pouquinho, tá? Que é a tensão que eu tenho na saída do meu disjuntor utilizando o voltímetro, tá? Isso aqui é normal, isso aqui todos vocês já sabiam como que funciona. O segredo aqui é saber como que funciona para mim saber a fase, porque medir uma tomada, ver se tem energia ou não é tranquilo. Pega as duas ponteirinhas, mede lá na tomada, selecionando sempre aqui o volts alternado, né, para medir a rede alternada. Mas para descobrir qual que é a fase é muito simples, tá? A escala é a mesma. Você pode segurar uma ponteira na mão aqui, ó, pode segurar na mão ou simplesmente deixar solta. Alguns alicates de perímetro não há necessidade de tocar aqui. Mas se dependendo do alicate, você pode só tocar, tá? Você encosta o dedo aqui na ponteira, uma delas, e a outra ponteira, que tanto faz se é vermelha ou a preta, não tem lado certo, tá? Nesse caso eu vou estar medindo com a vermelha e segurando com a preta, mas poderia ser o contrário, que o funcionamento ia ser o mesmo, tá? Então aqui, por exemplo, ó, se eu for no condutor neutro, eu percebo que acusou uma tensão de 3 volts aqui, que é uma tensão residual, não é uma tensão de fase. Se eu colocar no terra, também acusou uma tensão de 3 volts, que é uma tensão residual. Agora, se eu coloco no condutor fase de saída do meu disjuntor, eu percebo que sai uma tensão de 100 volts aqui, ó. Eu estou encostando a mão na ponteira preta. Se eu tirar o dedo da ponteira preta, a tensão cai para 27, 28 volts, mas caracteriza que tem uma fase aqui, tá? Se eu desligar o meu disjuntor e for medir agora novamente, eu percebo que tem uma tensão apenas residual de 1,8 volts. Mesmo encostando os dedos aqui, ó, essa tensão fica em 3,9, 4 volts, que é uma tensão residual. Se eu bater o disjuntor e for testar aqui, eu vou testar uma tensão de 100 volts encostando os dedos, né, na ponteira livre. Então, para você descobrir a fase utilizando o alicate a perímetro, você seleciona o volts alternado, coloca uma ponteira nos fios que você quer testar. Aquele que deu uma tensão 100, 80, 120, ele não vai dar tensão muito alta, vai depender do isolamento do teu corpo, do calçado que você está utilizando. E também vai depender da qualidade do aparelho que você está utilizando ali. Mas, de qualquer forma, é possível, com o alicate a perímetro, com o multímetro, selecionado em volts alternado, tensão alternada, você descobrir qual o condutor fase numa instalação elétrica. Então aí, descobrimos aí 3 métodos, né? A chave teste, ela é bastante usada, antiga, é uma chave que o eletricista tem que manter na sua caixa de ferramenta. A chave detectora de tensão indutiva, também o eletricista é interessante que ele tenha essa ferramenta para complementar o seu serviço. E por último, ele pode fazer uso aí do alicate a perímetro para descobrir qual o condutor fase. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos.